Nossa coluna pode ser dividida em 3 partes. A cervical, mais conhecida como pescoço, é de quem eu vou estar falando hoje, mais especificamente sobre hérnia de disco cervical. Eu vou te explicar o que acontece antes, durante e depois de uma crise e, claro, o que você pode fazer para evitar ela. Meu nome é Patrícia Anderson e esse é o Saúde Minuto. Nossas vértebras são os ossos que compõem a nossa coluna. Entre elas, existe um disco fibroso que tem um conteúdo gelatinoso e que tem a função de amortecer os impactos entre essas vértebras. Uma hérnia de disco é o deslocamento para fora dessa substância gelatinosa do disco. E quando temos uma hérnia entre algumas dessas vértebras do nosso pescoço, nós temos uma hérnia de disco cervical. Isso geralmente acontece devido a má postura, algum desgaste aí nas vértebras ou a prática de atividades físicas que sejam muito extenuantes, muito fortes ou então com movimentos muito bruscos. Qualquer pessoa pode vir a ter uma hérnia de disco e muitas já têm e nem sabem. É estimado que 20% da população tem alguma hérnia de disco e não sinta nenhum sintoma. O que não é incomum de acontecer é você ir no médico por um problema qualquer, não precisa nem ser da coluna ou alguma coisa relacionada, e eventualmente quando vai fazer algum exame de imagem, aparece lá uma bendita de uma hérnia de disco. Ter uma hérnia de disco não significa estar doente, muito menos ter que abandonar as suas atividades físicas, mudar a sua rotina ou então ter que se aposentar mais cedo. Você pode se recuperar sim, completamente e viver uma vida normal. Cerca de 80% das dores causadas pela hérnia acabam dentro de 2 meses apenas com orientações e cuidados. Os outros 20% é que são casos que podem vir aí a cronificar, serem um pouquinho mais demorados o tratamento ou então que exijam algum outro tipo de intervenção, mas são a minoria. Os principais sintomas de uma hérnia de disco cervical ocorrem quando há a compressão de algum nervo. Esses sintomas podem ser dor que se irradia ou não para o ombro, braço e mão e normalmente está associado a alguma forma de formigamento ou dormência. Alguns casos mais graves podem levar também à diminuição de força no membro superior ou ainda à dificuldade em movimentar o pescoço e a cabeça. O tratamento de uma hérnia de disco cervical vai depender da localização dessa hérnia, dos sintomas que ela está causando e também do grau de compressão desse nervo. Mas é possível sim, com o tratamento adequado, reduzir essa hérnia, fazer com que o conteúdo gelatinoso volte ao normal, sendo a cirurgia sempre a última opção. Algumas vezes, apenas a diminuição da hérnia, com a diminuição do quadro inflamatório, já é o suficiente para você voltar a ter uma vida normal, sem medo, sem dor. Tá em crise agora? Repouso. Se você tá com muita dor, muito desconforto, não vai sair por aí como se nada fosse nada, que é assim que você piora a sua lesão, é assim que você cronifica a sua hérnia de disco. Então, se tá ruim, para, descansa, aproveita, vai no médico, pega um atestado, tira alguns dias aí do trabalho, da aula, o que for. Ele provavelmente já vai te receitar algum remédio que seja para dor ou para inflamação. Você pode fazer compressas, seja de gelo ou de calor, ver o que você vai responder melhor aí. E também fazer fisioterapia acompanhado. Não faça os exercícios em casa, sozinho, por conta própria, quando você estiver em crise. Você pode piorar a sua lesão. Passou a crise, a dor já está diminuindo, então agora é hora de voltar para a sua rotina, tomando todos os cuidados necessários. Exercícios para alongar e fortalecer a cervical são fundamentais. Com músculos, tendões, ligamentos saudáveis, é assim que você previne um novo quadro de hérnia.
Arrume a sua postura, isso em todos os aspectos da sua vida, seja na hora de dormir, na hora de trabalhar, na hora de estudar, seja o que for. Dormir de bruços, nem pensar. Principalmente se você ainda utiliza o travesseiro. Quando você deita de bruços, você fica com a sua cabeça virada e as suas vértebras ficam rotacionadas o tempo todo. E isso é uma péssima ideia. Se você inclusive não tem uma hérnia de disco, você pode desenvolver uma dormindo nessa posição. Estudantes ou pessoas que trabalham muito tempo digitando na frente do computador, que passam muito tempo com a cabeça para baixo. Quer ver? Manicure é campeã em hérnia de disco cervical. Então, se você passa muito tempo nessa posição, tome cuidado, alinhe-se o máximo possível, faça exercício, faça os seus alongamentos, não passe muitas horas nessas posições que são tão prejudiciais. Evite qualquer atividade física, exercício que envolva pular, impacto muito alto ou movimentos muito bruscos. Os discos vertebrais, é claro, eles foram feitos, eles estão ali para absorver os impactos, mas se você tá com uma hérnia de disco, se você tem uma hérnia de disco, ficar gerando mais estresse naquela estrutura não é legal. Então evite, por exemplo, aula de jump na academia, ou então corrida por períodos prolongados, muitas vezes na semana, crossfit. Essas atividades que geram muito impacto, elas não são muito legais. Pelo menos num primeiro momento, até você conseguir ter uma boa estabilidade, uma musculatura bem forte que possa proteger a sua articulação. E essas são as minhas dicas, as minhas orientações do que você deve fazer durante uma crise e depois de uma crise. Eu não expliquei nenhum exercício para esse vídeo não ficar gigante, mas a parte 2 do vídeo de hérnia de disco cervical sai semana que vem. E lá eu vou te explicar exatamente os exercícios, quais são os alongamentos, os fortalecimentos que você pode estar fazendo e que vão te ajudar a prevenir uma outra crise de hérnia de disco. Então, fiquem ligados. Para se inscrever no canal, é só clicar aqui. Aí você não vai perder a notificação quando o vídeo novo for lançado. Se você tem dor cervical, esses outros 2 vídeos aqui também são muito interessantes. Não esquece de deixar o seu curtir. Muito obrigada por assistir e nos vemos semana que vem.